Você já acordou entre 3 horas e 5 horas da manhã, com o coração agitado, sentindo que Deus está sussurrando seu nome no silêncio da noite? Se você continua acordando entre 3 horas e 5 horas, não é coincidência. Deus pode estar tentando chamar sua atenção. Há um momento, no silêncio da noite, em que o mundo fica quieto e sua alma começa a se agitar. Um momento em que você acorda, não por acidente, mas por marcação divina. Alguns chamam isso de coincidência, mas no fundo, você sabe que é algo mais. É um sussurro no escuro, um chamado do além, um empurrãozinho daquele que mantém as estrelas no lugar. Antes de começar, se você crê que Deus tem um propósito para você, comente e se inscreva. Fique até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Você abre os olhos entre 3 horas e 5 horas e, por um momento, se pergunta: por quê? É inquietação? É preocupação? Ou é algo maior? Meu amigo, e se eu lhe dissesse que este não é um despertar aleatório, mas um convite sagrado? E se nessas horas tranquilas você estiver sendo chamado? Não à ansiedade, não ao medo, mas ao propósito. Porque na quietude, o céu fala. E se você ouvir verdadeiramente, encontrará direção, clareza e força para a jornada que tem pela frente. Mas você deve saber o que fazer nesta hora sagrada. Você deve estar pronto para receber o que está sendo dado a você. Se você acredita que tudo acontece por um motivo, digite sim nos comentários e fique ligado. Pode ser exatamente isso que você precisa ouvir. Ore com expectativa. Quando você acorda entre 3 horas e 5 horas, algo profundamente dentro de você se agita. Não é apenas um corpo inquieto ou uma mente hiperativa. Não é mera coincidência ou uma perturbação nos padrões de sono. Não, meu amigo. Isso é algo mais. Esta é a hora da visitação divina. Este é o momento em que o céu chama o seu nome no silêncio da noite, quando o mundo está dormindo, quando o barulho do dia se transforma em silêncio. Há um sussurro, um empurrãozinho sagrado no fundo do seu espírito. Você acorda e, por um momento, se pergunta por quê. Seu corpo está cansado, sua cama está quente e a ideia de fechar os olhos novamente parece tentadora. Mas algo dentro de você se recusa a se acalmar. Algo dentro de você sabe que esta não é apenas mais uma noite sem dormir. Este é um momento reservado para você. Este é um convite para comungar com aquele que tem o seu destino em suas mãos. E nesse momento, há uma coisa que você deve fazer acima de tudo: orar. Mas não qualquer oração. Não as palavras fracas, vazias e indiferentes que muitas vezes murmuramos por rotina. Não. Este é o momento de orar com expectativa. Este é o momento de chegar diante de Deus com o coração cheio de fé, sabendo que Ele não está apenas ouvindo, Ele está respondendo. Ao orar nesta hora, entenda que você está entrando em uma conversa divina. Você não está falando para o alto. Você não está recitando palavras no vazio. Você está na presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você está engajado em uma troca sagrada, onde fardos são retirados, correntes são quebradas e destinos são moldados. Faça uma pausa por um segundo. Se você já passou por isso, comente 3 da manhã abaixo e certifique-se de se inscrever para obter mais conteúdo revelador. Se esta mensagem falar com você, deixe um like e comente amém. Não perca o final. Há uma surpresa poderosa esperando por você. Esta é a hora em que as batalhas espirituais são travadas e vencidas. Esta é a hora em que os avanços são divulgados. Esta é a hora em que as respostas que parecem atrasadas chegam de repente. Porque esta não é uma hora qualquer do dia. Esta é a hora em que o sobrenatural invade o natural. Quando o invisível se torna visto, quando Deus
se move de maneiras que vão além da compreensão humana. Pense bem, por que tantas pessoas relatam acordar exatamente nesse horário, noite após noite? Por que é que a história fala de grandes homens e mulheres que encontraram Deus nas horas escuras antes do amanhecer? É porque este é o momento em que as distrações da vida são eliminadas, quando o coração está mais aberto, quando a alma está mais sensível. Este é o momento em que as orações não são prejudicadas pela dúvida, pelas ocupações ou pelos cuidados do mundo. Este é o momento em que o céu está esperando que você fale. Mas aqui está a chave. Você deve orar com expectativa. Você deve orar como se acreditasse que algo está acontecendo, porque está. Há poder em uma oração cheia de fé. Há poder numa oração que se recusa a aceitar a derrota. Há poder numa oração que não é apenas proferida, mas crida. Quando você acordar a esta hora, não sussurre apenas palavras vazias. Ore como se o céu estivesse ouvindo, porque está. Ore como se sua descoberta estivesse a caminho, porque está. Ore como se as correntes estivessem se quebrando, as portas estivessem se abrindo e os milagres estivessem acontecendo, porque eles estão. Muitas vezes, fazemos pequenas orações. Fazemos orações seguras. Fazemos orações que são confortáveis, que exigem pouca fé, que exigem pouco risco. Mas este não é o momento para pequenas orações. Este é o momento para orações ousadas. Este é o momento de orar como quem sabe que Deus é capaz de fazer muito abundantemente, acima de tudo que podemos pedir ou imaginar, conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Este é o momento de orar, como se a resposta já estivesse a caminho. Ao acordar a esta hora, ore pelas coisas que parecem impossíveis. Ore pelos sonhos que parecem grandes demais. Ore pelos milagres que você estava esperando. Ore pelos avanços que parecem atrasados. Ore com a expectativa de que Deus não apenas é capaz, mas também deseja. E então, não apenas ore e vá embora. Ouça. Fique quieto. Nestes momentos de silêncio, Deus fala. Nestes momentos, Ele sussurra a direção. Ele revela respostas. Ele dá clareza. Mas você deve estar pronto para receber. Você deve estar pronto para ouvir. Muitas pessoas oram, mas não ouvem. Elas clamam a Deus, mas nunca param para ouvir o que Ele tem a dizer em troca. Mas quando você acordar a esta hora, depois de abrir seu coração, reserve um momento para ficar quieto. Reserve um momento para deixar sua presença tomar conta de você. Reserve um momento para deixar sua voz guiá-lo. Porque a resposta que você estava esperando pode não vir de uma forma barulhenta e dramática. Pode não vir na forma de trovão ou fogo. Pode vir como um sussurro silencioso nas profundezas do seu espírito. Pode vir como uma paz repentina que se instala em seu coração. Pode surgir como um pensamento claro que parece surgir do nada, mas você saberá que é Ele. É por isso que você não pode ignorar este momento. É por isso que, ao acordar a esta hora, você não deve simplesmente rolar e voltar a dormir. Quer transformar sua vida? Comente "Eu creio", se inscreva no canal e assista até o fim para um momento que vai mudar tudo. Por quê? E se este for o momento em que sua descoberta deveria acontecer? E se este for um momento que muda tudo? Pense nisso. Muitas pessoas estão procurando respostas. Muitas pessoas estão desesperadas por direção, por orientação, por esperança. E aqui estão vocês, acordados nas horas mais sagradas da noite, tendo a oportunidade de entrar na presença de Deus e receber o que tantos anseiam. Então, meu amigo, quando você acordar a esta hora, não perca o momento. Não leve isso de ânimo leve.
Não descarte isso como mera coincidência. Não é coincidência, é um chamado, é um propósito, é divino. Ore como se sua vida dependesse disso. Ore como se a resposta já estivesse a caminho. Ore com o tipo de expectativa que move montanhas, que quebra correntes, que muda atmosferas. Porque quando você ora com expectativa, quando você ora com fé inabalável, o céu responde. Portas se abrem, milagres acontecem e tudo muda. Alinhe-se ao propósito. Quando você acorda entre 3 e 5 horas, não é apenas o seu corpo que se agita, é a sua alma. É como se algo profundamente dentro de você estivesse sendo despertado. Algo além do comum, algo além da rotina da vida. Naquele momento, antes do sol nascer, antes de começar o barulho do mundo, há um raro silêncio, uma rara quietude. E nessa quietude, você tem uma escolha. A escolha de descartar o momento como mais uma noite agitada ou aceitá-lo como uma oportunidade. Uma oportunidade de alinhar seus pensamentos com um propósito. Porque quer você perceba ou não, os pensamentos que preenchem sua mente nessas primeiras horas são poderosos. Este é o momento em que sua mente está mais aberta, mais crua, mais desprotegida. É o momento em que o seu subconsciente sobe à superfície, quando as suas partes mais profundas começam a falar. E o que você se permite pensar nesses momentos moldará tudo o que se segue. Antes de continuarmos, clique no like se você sente Deus te chamando e comente 3 da manhã. Fique até o final para uma bênção especial. Muitas pessoas acordam no meio da noite consumidas pela preocupação. Suas mentes imediatamente se voltam para o medo, para a ansiedade, para os arrependimentos do passado e para as incertezas do futuro. Elas repetem conversas que gostariam que tivessem acontecido de forma diferente. Elas insistem nos fracassos, nos erros, em tudo que deu errado. E antes mesmo de perceberem, as suas mentes tornam-se um campo de batalha, o lugar onde a dúvida e o medo travam uma guerra contra a esperança e a fé. Mas e se você assumisse o controle? E se, em vez de deixar sua mente ser governada pela negatividade, você usasse esse tempo para se realinhar com seu verdadeiro propósito? E se você escolhesse direcionar seus pensamentos para a vida que deveria viver? Porque a verdade é que você não foi criado para viver com medo. Você não foi criado para ficar preso ao arrependimento, à vergonha, ao peso do passado. Você foi criado para algo maior. Você foi criado com um propósito, com um destino, com um chamado maior do que qualquer coisa que você já imaginou. E nestas horas tranquilas, quando as distrações são eliminadas, você tem a rara oportunidade de se reconectar com esse propósito, de se lembrar de quem você realmente é, de silenciar as vozes da dúvida e, em vez disso, ouvir a voz da verdade. Porque os pensamentos que você pensa nesta hora determinarão o caminho que você seguirá quando o sol nascer. Se você encher sua mente de medo, você enfrentará o dia com hesitação, com incerteza, com um coração oprimido por coisas que não lhe servem. Mas, se escolher encher a sua mente de fé, de esperança, de propósito, então acordará pronto. Pronto para dar um passo em frente, pronto para agir, pronto para caminhar com ousadia na direção do seu destino. E assim, nesta hora sagrada, você deve ser intencional. Você deve assumir o controle de seus pensamentos antes que eles controlem você. Este não é o momento de pensar no que deu errado. Este não é o momento de permitir que as falhas do passado definam você. Este é o momento de se lembrar do que é possível. Este é o momento de dar vida aos seus sonhos, de declarar que o seu futuro é maior que o seu passado, de se alinhar com a visão de quem você deveria ser. Pense bem, quantas vezes você se sentiu perdido, inseguro, incerto sobre o próximo passo? Quantas vezes
Você já se perguntou se está no caminho certo, se está fazendo as escolhas certas, se está realmente vivendo a vida que deveria viver? Nessas primeiras horas, você tem a chance de encontrar essa clareza. Você tem a chance de ouvir a voz interior que vem tentando guiá-lo o tempo todo, porque no fundo, você já sabe. No fundo, você já tem as respostas que procura, mas muitas vezes o barulho da vida as abafa. As demandas do dia distraem você, as opiniões dos outros obscurecem sua visão. Mas, neste momento, antes que o mundo acorde, você terá a oportunidade de ouvir com clareza. Você tem a chance de se realinhar. E começa com uma decisão de ser intencional em relação aos seus pensamentos. Uma decisão de parar de deixar o medo estar à sua vida. Uma decisão de parar de repetir o passado e começar a imaginar o futuro. Uma decisão de abandonar o que o está prendendo e abraçar a grandeza que está esperando por você. Porque não se engane, a grandeza está dentro de você. Você foi criado por uma razão. Você não está aqui por acaso. Seus sonhos, suas paixões, seus dons, eles foram colocados dentro de você com um propósito. E quando você acorda a esta hora, é um lembrete de que você foi feito para mais, um lembrete de que ainda há trabalho a ser feito, um lembrete de que seus melhores dias não ficaram para trás, mas sim à sua frente. E por isso, quando você acordar entre 3 e 5 horas, não perca o momento. Não deixe sua mente vagar sem rumo. Não deixe o medo tomar conta. Em vez disso, assuma o controle. Direcione seus pensamentos com intenção. Concentre-se no que realmente importa. Lembre-se do seu propósito. Fale à vida sobre seus sonhos. Declare que você é capaz, que é forte, que está avançando. Porque a maneira como você pensa nesses momentos moldará a maneira como você vive. E se você escolher alinhar seus pensamentos com um propósito, se você escolher acreditar que foi criado para algo maior, então, quando o sol nascer, você estará pronto. Pronto para entrar no dia com confiança. Pronto para agir, pronto para caminhar com ousadia na direção da vida que você deveria viver. Este não é apenas mais um alerta. Este é um despertar, um lembrete de que você ainda não terminou, que ainda há mais pela frente, que o seu propósito está esperando por você. E quando você escolhe alinhar seus pensamentos com essa verdade, não há nada que possa impedi-lo. Se você está pronto para ouvir Deus, comente despertar e se inscreva. Não saia antes do final. Algo incrível está vindo para você. Dê um passo de fé. Quando você acorda entre 3 e 5 horas, não é apenas uma coincidência. Não é apenas uma agitação aleatória no meio da noite. É um chamado, um sussurro divino que o incentiva a se mover, a agir, a entrar em algo maior. Mas a verdade é que a maioria das pessoas ignora isso. A maioria das pessoas rola, fecha os olhos e volta a dormir sem perceber que está dormindo durante o momento da descoberta. Porque, embora a oração seja poderosa e alinhar seus pensamentos com o propósito seja essencial, chega um ponto em que você deve fazer mais do que pensar, mais do que acreditar. Você deve agir, você deve dar um passo de fé. A fé não é apenas uma ideia. A fé não é apenas um sentimento. Fé é ação, é movimento. É dar um passo à frente, mesmo quando você não tem todas as respostas, mesmo quando o caminho a seguir não é claro. E, se você acordou a esta hora, há um motivo. Há algo que está sendo colocado em seu coração, algo que está agitando sua alma, algo que você sabe que está destinado a fazer. Talvez seja um sonho que você está adiando. Talvez seja uma decisão que você teve medo de tomar. Talvez seja um chamado que você tem ignorado. Mas no fundo, você sente isso. Você sabe que é hora. No entanto, muitos hesitam. Muitas pessoas ficam presas no mesmo ciclo, esperando o momento perfeito
esperando um sinal, esperando que tudo dê certo antes de agirem. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chegará. Sempre haverá um motivo para esperar, sempre um motivo para atrasar, sempre um motivo para adiar para mais tarde. Mas, e se o depois nunca chegar? E se a oportunidade que você tem agora for a porta pela qual você tem orado? E se aquilo que você está pedindo já estiver na sua frente, esperando que você dê o primeiro passo? É por isso que acordar a esta hora é tão significativo. É um lembrete de que o tempo está passando, que a vida está acontecendo, que cada segundo que passa é um segundo que você nunca mais recuperará. E a pergunta é: o que você está fazendo com isso? Você está deixando o medo te impedir? Você está deixando a dúvida mantê-lo paralisado? Ou você está disposto a dar um passo à frente com fé, mesmo quando não consegue ver o quadro completo? Porque a verdadeira fé não espera pela certeza. A verdadeira fé se move mesmo no desconhecido. A verdadeira fé surge antes que os detalhes sejam claros, antes que o caminho seja óbvio, antes que o destino seja totalmente revelado. Pense nisso. Todo grande avanço, toda grande conquista, toda grande transformação começa com um único passo. Um passo que pode parecer desconfortável, um passo que pode parecer arriscado, um passo que pode não fazer sentido para as pessoas ao seu redor, mas, sem essa etapa, nada muda. Sem esse passo, os sonhos continuam sendo sonhos. Sem essa etapa, o propósito permanece inalcançado. E é por isso que você deve agir. É por isso que você não pode deixar outra noite passar, outra manhã ir e vir, sem fazer algo para se aproximar de onde você deveria estar. Quando você acorda a esta hora, é um sinal de que algo está mudando. É um convite para agir, para dar esse salto, para dar um passo à frente, mesmo quando não se sente pronto. Porque aqui está a verdade. Você nunca se sentirá totalmente pronto. Você nunca terá todas as respostas, todos os recursos, todas as garantias. Mas você não precisa deles. O que você precisa é de fé. O que você precisa é de coragem. O que você precisa é de disposição para confiar. E se você der o primeiro passo, o caminho se revelará diante de você. Pense em todos os sonhos que foram perdidos porque as pessoas tinham muito medo de agir. Pense em todo o potencial que não foi realizado porque as pessoas esperaram muito, hesitaram demais, dissuadiram-se do que foram chamadas a fazer. Não deixe que essa seja a sua história. Não deixe passar mais uma noite sem dar um passo em direção ao que você sabe em seu coração que é certo. Se você está sentindo vontade de começar algo, comece. Se você tem sentido o chamado para mudar alguma coisa, mude. Se você está lutando para tomar uma decisão, pare de adiar e decida. Porque há algo poderoso no movimento. Há algo sobrenatural em agir. Quando você dá um passo à frente com fé, quando toma a decisão de agir, as portas começam a se abrir, os recursos aparecem, as oportunidades se alinham, as coisas que pareciam impossíveis de repente começam a mudar. Mas nada disso acontece se você ficar parado. Nada disso acontece se você esperar que tudo fique perfeito. Fé tem a ver com confiança. Confiar que se você der o passo, o chão estará sob seus pés. Confiar que se você caminhar em direção ao seu chamado, o caminho ficará claro. Confiar que o Deus que te acordou, a esta hora, não o fez por acidente. Ele fez isso porque está te chamando para cima, te chamando para a frente, te chamando para algo maior. E tudo o que ele pede é que você se mova. Talvez você esteja esperando por um sinal. Talvez você esteja esperando pela confirmação. Talvez você esteja esperando que alguém lhe diga que é hora. Meu amigo, este é o seu sinal. Esta é a sua confirmação. Se você acordou nessas primeiras horas, se sente algo se agitando dentro de você, se no fundo você sabe que está destinado a mais, este é o seu momento.
Esta é a hora de subir. Este é o momento de agir. Não deixe o medo roubar o seu destino. Não deixe que a dúvida roube de você o que você deveria fazer. Não deixe passar mais uma noite em que você escolha o conforto ao invés do chamado, onde você escolha a hesitação ao invés do movimento, onde você escolha permanecer o mesmo quando sabe que foi feito para crescer. Onde você der o passo, anote a visão. Faça a ligação. Inicie o projeto. Tenha a conversa. Tome a decisão. Seja o que for, faça. Porque quando você se move, o céu se move. Quando você age com fé, as coisas mudam. Quando você dá um passo à frente, mesmo na incerteza, mesmo no medo, mesmo quando não tem todas as respostas, as coisas começam a se alinhar de maneiras que você nunca imaginou. As portas que você pensava que estavam fechadas começam a se abrir. Os recursos que você pensava que faltavam aparecem de repente. As respostas que você achava que precisava tornam-se claras, mas isso só acontece se você se mover. Não há nada que o impeça, exceto sua própria hesitação. Não há nada que o impeça, exceto a voz em sua cabeça lhe dizendo para esperar, para ser cauteloso, para jogar pelo seguro. Mas você não foi criado para viver pequeno. Você não foi criado para ficar preso. Você foi criado para mais. E se você está acordando a esta hora, é porque você está sendo chamado para isso. É porque você está sendo lembrado de que tem algo para fazer, algo para se tornar, algo para cumprir. E então, dê o passo. Não espere por outro sinal, não espere por outra confirmação. A hora é agora. O momento está aqui. Dê um passo à frente. Mova-se com ousadia, haja com fé, porque quando você faz isso, tudo muda. Você já acordou entre 3 horas e 5 horas sem motivo aparente? Talvez isso aconteça ocasionalmente, ou talvez tenha sido um padrão persistente em sua vida. Você acorda, olha o relógio e se pergunta por quê. Algumas pessoas consideram isso uma coincidência, uma mudança no ciclo do sono ou simplesmente estresse. Mas e se este momento de vigília for não aleatório? E se for um chamado de despertar divino, um sinal de Deus, um convite para buscá-lo ou um momento de profunda consciência espiritual? Ao longo da história, as primeiras horas da manhã foram consideradas tempo sagrado e poderoso, uma época em que o mundo está quieto, as distrações são poucas e o reino espiritual parece mais presente. Muitos grandes homens e mulheres de fé, incluindo o próprio Jesus, passaram as primeiras horas em oração e comunhão com Deus. Como está escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se você acordar a esta hora, talvez seja a hora de perguntar: o que Deus está tentando me revelar? Acordando entre 3 horas e 5 horas pode significar coisas diferentes, dependendo da sua jornada espiritual. Mas aqui estão alguns dos motivos mais comuns. Primeiro, pode ser um chamado para orar e buscar a Deus. Às vezes, Deus interrompe seu sono porque Ele quer falar com você. Essas primeiras horas da manhã costumam ser o melhor momento para orar, adorar e ouvir sua voz sem distrações. Se você sentir uma agitação em seu espírito, não ignore. Reserve um momento para orar, medite nas Escrituras e busque sua presença. Segundo, pode ser um momento de guerra espiritual. O inimigo opera nas trevas e muitos crentes sofrem ataques na forma de pesadelos, inquietação ou medo no meio da noite. Se você acordar sentindo-se ansioso ou perturbado, é importante orar por proteção e declarar as promessas de Deus sobre sua vida, como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Terceiro, pode ser um sinal de uma mudança em sua estação espiritual. Acordar neste horário pode significar que Deus está preparando você para um avanço, uma mudança de direção ou uma nova tarefa. Preste atenção ao que Ele está despertando em seu coração durante esse período. Se você estiver acordando entre 3 horas e 5 horas, não perca a oportunidade. Em vez de rolar e forçar-se a voltar a dormir, faça essas 3 coisas para se alinhar com o que Deus pode estar fazendo. Primeiro, ore com propósito e autoridade. A primeira e mais importante coisa que você pode fazer é orar. Mesmo que você não saiba exatamente por que acordou, comece agradecendo a Deus pela sua presença e pedindo-lhe que revele o que Ele quer lhe mostrar. Se você sente um fardo por alguém, interceda por eles. Se você sentir peso espiritual, ore por proteção e paz. Se você está se sentindo perdido, peça clareza e direção. Use as Escrituras em suas orações, como Salmos, capítulo 91, versículo 2. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Falar a palavra de Deus em voz alta muda a atmosfera e fortalece seu espírito. Segundo, ouça a voz de Deus. Muitas vezes, apressamo-nos em orar, sem ter tempo para ouvir. Mas Deus, muitas vezes, fala na quietude. Se você está acordando a esta hora, pode ser porque Deus está tentando lhe dizer algo. Depois de orar, reserve um momento para ficar quieto. Preste atenção a quaisquer pensamentos, escrituras ou impressões que vêm ao seu coração. Mantenha um diário ao lado da cama e anote tudo o que se destacar. Com o tempo, você pode começar a ver padrões ou direção clara de Deus. Terceiro, adore e declare as promessas de Deus. A adoração é uma maneira poderosa de mudar seu foco do medo ou da confusão para a presença e fidelidade de Deus. Mesmo que você esteja cansado demais para sair da cama, sussurre uma canção de louvor. Agradeça a Deus por sua bondade e declare suas promessas sobre sua vida, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando você acordar, neste horário, veja isso como um convite para se aproximar dele. Se acordar a esta hora, for acompanhado de sentimentos de medo, peso ou opressão, pode ser um sinal de guerra espiritual. O inimigo quer mantê-lo em um ciclo de inquietação e exaustão espiritual, mas você não precisa aceitá-lo. Aqui estão algumas maneiras de proteger sua casa e mente de ataques espirituais. Ore pela sua casa, caminhe por cada cômodo e declare paz. Unja suas portas e janelas com óleo em sinal de consagração. Toque música de adoração ou leia as Escrituras em voz alta antes de dormir. Arrependa-se de qualquer coisa que possa ter aberto uma porta para a escuridão espiritual, como falta de perdão, medo ou certas influências da mídia. Ouvir a mensagem de que acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã pode ser um chamado divino, conforme compartilhado no Sermão Inspirador de Billy Graham, tocou profundamente meu coração. No Brasil, onde a fé é um pilar central na vida de tantas pessoas, essa ideia ressoa como um convite para olhar além do comum, para enxergar o sobrenatural no silêncio da madrugada. Quando abro os olhos nesse horário, com o mundo quieto e o coração inquieto, sinto que Deus está me chamando para um momento de intimidade com Ele. Não é apenas uma interrupção no sono, mas uma oportunidade de conexão espiritual, um sussurro divino que me convida a orar, refletir e agir. Essa mensagem me fez perceber que essas horas sagradas não são coincidências, mas parte de um plano maior. Um lembrete de que Deus está sempre presente, pronto para guiar meus passos, mesmo nas horas mais escuras.
A primeira lição que tirei dessa mensagem é a importância de orar com expectativa. No Brasil, onde a oração é uma prática tão arraigada, muitas vezes oramos por hábito, recitando palavras sem verdadeira fé. Mas o sermão me ensinou que ao acordar entre 3 horas e 5 horas, devo orar com um coração cheio de confiança, como se a resposta já estivesse a caminho. Isso mudou minha abordagem. Agora, quando acordo nesse horário, em vez de me frustrar ou tentar voltar a dormir, levanto-me, pego minha Bíblia e falo com Deus. Oro por meus sonhos, pelas lutas da minha família, pela paz em meu coração. Sinto que essas orações, feitas com fé, têm o poder de mover montanhas, como está escrito em Mateus 17:20. Se tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Aplico isso na minha vida, buscando ser mais intencional nas minhas orações. Não apenas nas madrugadas, mas em todos os momentos, confiando que Deus está ouvindo e agindo. A segunda lição é sobre alinhar meus pensamentos com meu propósito. No Brasil, onde a vida pode ser corrida e cheia de desafios, é fácil deixar a mente ser dominada por preocupações, medo ou arrependimentos, mas o sermão me lembrou que essas horas tranquilas são um presente, um momento para redirecionar meus pensamentos para o que realmente importa. Quando acordo às 3 horas, em vez de pensar nas contas a pagar ou nos problemas do trabalho, escolho focar nos meus sonhos, na minha fé, no chamado que Deus colocou em meu coração. Essa prática tem me ajudado a começar o dia com mais clareza e propósito. Por exemplo, comecei a anotar meus objetivos e orações em um caderno como um lembrete diário de quem sou e para onde Deus está me guiando. Isso me dá força para enfrentar os desafios com esperança, sabendo que fui criado para algo maior, como diz Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A terceira lição é a necessidade de dar um passo de fé. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos incertezas econômicas ou sociais, é tentador esperar pelo momento perfeito antes de agir. Mas o sermão me desafiou a entender que a fé verdadeira exige movimento, mesmo quando o caminho não está claro. Recentemente senti um chamado para iniciar um projeto comunitário na minha igreja, mas o medo de falhar me paralisava. Inspirado por essa mensagem, decidi dar o primeiro passo, mesmo sem todas as respostas. Comecei pequeno, organizando reuniões de oração, e vi Deus abrir portas que eu nunca imaginei. Isso me ensinou que quando acordo entre 3 horas e 5 horas, é um convite para agir, para confiar que Deus está comigo, como prometido em Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aplico isso na minha vida, tomando decisões corajosas, mesmo que pequenas, e confiando que Deus guiará o restante do caminho. Essas lições transformaram minha perspectiva sobre as madrugadas. Antes, eu via esses despertares como uma inconveniência, mas agora os vejo como momentos sagrados, oportunidades para crescer espiritualmente e me alinhar com o propósito de Deus. No Brasil, onde a espiritualidade é tão vibrante, essa mensagem ressoa profundamente, lembrando-nos que Deus fala nos momentos mais inesperados. Aplico essas lições sendo mais intencional na oração, redirecionando meus pensamentos para a esperança e agindo com fé, mesmo diante da incerteza. Isso me trouxe paz, clareza e uma confiança renovada de que Deus está moldando o meu futuro. Cada vez que acordo entre 3 horas e 5 horas, sei que é um convite para me aproximar de Deus, ouvir sua voz e caminhar com ousadia em direção ao meu chamado.
Se esta mensagem tocou seu coração e você sente que Deus está te chamando nas madrugadas, não deixe este momento passar. Clique no botão de curtir para espalhar essa inspiração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva despertar se você já acordou entre 3 horas e 5 horas e sentiu Deus falando com você. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé e descobrir o que Deus tem reservado para nós.